Olá, queridos! Sejam todos bem-vindos à aula de ciências. Eu sou a professora Sara Arinana. Estou aqui com vocês no 7º ano para a gente aprender mais um pouquinho. Vamos dar uma olhada no nosso objeto de conhecimento. Olha aí, nosso objeto de conhecimento é ecossistema. E o detalhamento é medidas de combate, recuperação e amenização da exploração das espécies. Amenizar é diminuir, tá bom? Amenizar, diminuir, no caso, a exploração. Muito bem, então vamos aí para a nossa aula. Bem, a gente vai falar sobre como amenizar a exploração das espécies, né, gente? E numa aula anterior, na aula anterior, com o professor Dyson, ele falou sobre biopirataria. Vamos relembrar esse conceito, que é bem importante? Gente, biopirataria é a retirada ilegal, tá bom? Primeiro que não é correto, é crime, tá bom? Então é a retirada ilegal de material genético, tá? Espécies de seres vivos. Espécies de seres vivos podem ser animais, podem ser plantas, ok? E também a exploração da sabedoria popular de uma nação para exploração comercial em outra sem pagamento de patente. Então, vocês viram na aula anterior que a biopirataria é esse comércio, é um comércio ilegal de retirada de seres e também da exploração do conhecimento, por exemplo, o conhecimento indígena, não é? Aí nós sabemos que o Amazonas é o estado com maior quantidade de indígenas, então são muitas tribos, são muitas etnias e cada um tem o seu conhecimento. Então, se apropriar desse conhecimento para ganhar dinheiro, para questões de comércio, em outro lugar, sem beneficiá-los, é considerado também biopirataria, ok? Vamos continuar vendo o nosso conceito, tá? Essa, na nossa próxima imagem, essa atividade caracteriza-se principalmente pelo envio ilegal de animais e plantas para o exterior. Então, quando a gente, principalmente, não é só, tá? Principalmente quando há venda de animais e plantas para outros países, principalmente a pirataria acontece principalmente por causa da venda de animais e plantas para outros países. Gente, em outras palavras, no linguajar mais popular, biopirataria é um roubo. É roubar as nossas espécies, é roubar aí os nossos conhecimentos. A gente tem alguns exemplos, né? De certa forma, a gente está relembrando. Aqui nos nossos exemplos, a gente tem, por exemplo, nós temos alguns exemplos aqui, e isso acontece desde que o Brasil foi descoberto, desde que os portugueses chegaram ao Brasil, né? Olha, o pau-brasil. O pau-brasil, que dá o nome ao nosso país, era em grande quantidade lá na Mata Atlântica, lá no litoral brasileiro. E aí o que acontece? O que aconteceu? Os portugueses começaram a fazer a retirada dessa vegetação, dessa árvore, para quê? Para comercializar. Então, desde quando o Brasil começou a ser habitado por outros povos, a gente já sofre com biopirataria. A biopirataria, ela não é só a questão do comércio de animais e plantas, tá? É também extração genética. Por exemplo, ali a gente tem a rã do cambô. O que é cambô? Cambô, eu vou falar assim, que é o ritual em que é retirada uma secreção aí dessa rã, é retirada a secreção e é feito alguns furinhos aqui no braço e coloca o veneno dela, coloca essa secreção. E acredita-se que essa secreção, ela faz uma certa limpeza no organismo. Retirar a secreção, as substâncias aí da rã e vender ilegalmente, sem pagar nada para o país que é, vamos dizer assim, proprietário desse conhecimento e desses animais, também é crime. Observa que a gente está falando de comercializar a rã,
mas está falando só da secreção, também é biopirataria. Cupuaçu, gente, alguns anos atrás os japoneses disseram assim, nós vamos registrar o cupuaçu aqui como sendo dos japoneses. Isso se chama patentear. Eu vou pegar o cupuaçu e dizer que agora é dos japoneses. Eles estavam querendo patentear o cupuaçu, né? Isso é totalmente antiético. E, gente, o conhecimento indígena também, ele é utilizado inclusive por empresas, né? Mas quando ele é ilegal, quando a pessoa de repente se infiltra lá só para conhecer e depois comercializar, aí é biopirataria, tá bom? Então a gente tem vários exemplos aí de biopirataria. Mas aí, gente, a gente tem alguns órgãos de proteção que eles servem para defender o meio ambiente. Eles vão servir não só para defender o meio ambiente, mas para combater também a biopirataria. Nas nossas últimas semanas, se falou muito do IBAMA, né? O IBAMA, ele é fundamental, gente. O IBAMA, ele é fundamental para proteger o meio ambiente, para proteger os seres vivos, animais silvestres. A gente tem a Polícia Federal você já deve ter ouvido falar também. Também serve para proteger a nossa natureza. E a gente tem algum outro órgão que está ali, né? É o ICMBio. O ICMBio, ele atua fiscalizando, olhando, vendo, tá bom? O IBAMA também. E quem realmente vai prender é a Polícia Federal. Ok? Então a gente tem o IBAMA e o ICMBio, que de certa forma vão ali, ó, tá verificando se tá tudo certo, se não tá, e realmente quem vai prender, quem vai, né, falar no linguajar assim mais popular, quem vai colocar na cadeia é a Polícia Federal, beleza? Vamos dar uma olhada aí no que esses órgãos de proteção fazem. Olha aí, o IBAMA, ele é de repreensão. O que é repreensão? Ele vai dar uma chamada de atenção, né? Ele pode também prender, mas não é prender na cadeia, é só retirar, como foi o caso muito conhecido essa semana, né? Que o rapaz influencer estava com a capivara e o IBAMA solicitou que ele entregasse. Então, isso é uma repreensão. O rapaz não ia ser preso. O IBAMA simplesmente retirou do poder dele o animal. E aí ele também vai fiscalizar. O IBAMA, ele serve para saber se está tudo certo, se não está. E quem vai fazer mesmo a repreensão de pessoas, por exemplo, é a Polícia Federal, tá bom? E o ICMBio, ele atua nas unidades de conservação. Aqui no nosso estado, a gente tem muitas unidades de conservação, ok? Então, a gente tem esses três órgãos. Que estão atuando como governo, como estado, no combate à biopirataria, beleza? Então, assim, ouvi falar que fulano vende animais, ou fulano está vendendo aí os peixes ornamentais de Barcelos, está vendendo aí para os europeus. Então tem que, IBAMA, Polícia Federal, beleza? E se for na unidade de conservação, é o ICMBio que vai atuar, ok? A Polícia Federal, inclusive, tem um projeto chamado Projeto Drake. O Projeto Drake, eles são delegacias especializadas na repressão aos crimes ambientais. Prevê, entre outras medidas, o trabalho de inteligência policial no combate à biopirataria. Ok? Beleza? Muito bem. Então, gente, a gente tem esses três órgãos e a Polícia Federal ainda por cima tem esse projeto que atua só em crimes ambientais. Você sabe que a Polícia Federal ela não é só de crimes ambientais, tá? É de vários crimes a nível nacional, né? Por exemplo, quando a gente vê questões políticas, né? A gente vê lá a Polícia Federal atuando. Então, a gente tem três órgãos, mas eu quero fazer uma pergunta para você. Você acha que é suficiente, gente? É suficiente ter esses três órgãos? Vamos dar uma olhada aqui na Amazônia. Vamos dar uma olhada na nossa Amazônia? Então, olha só, aqui que você está vendo, principal, vou até aumentar aqui é o estado do Amazonas, tá bom? É todo o nosso estado.
todo o nosso estado aí que a gente está vendo, um pedacinho ali do Acre também, tá? Aí a gente tem o estado do Amazonas, beleza? Eu vou aumentar aqui um pouquinho, e eu tô agora mostrando para você o nosso Brasil. Tá até aparecendo bem aí, ó. Brasil. Olha como o Brasil é enorme, é continental. Olha aí, gente, e eu vou forçar, aumento de novo, bem aqui, ó. Eu vou chegar em Manaus, vou para Manaus, bem aqui, Manaus, terra das florestas, terra das castanhas. Bom, essa aqui é Manaus, gente. Esse aqui é Manaus. Manaus já é muito grande. Eu vou lá na minha casa. Não, brincadeira. Olha como Manaus já é muito grande. Agora eu vou subindo e olha só, gente, o tanto de floresta que a gente tem. Esse que você está vendo preto aqui, né? É o Rio Negro. Olha só. Olha como é grande, gente. Vamos passear aqui pelo Rio Negro. Olha só o Rio Negro, gente. A gente está vindo só pelo Rio Negro. Isso aqui, gente, são quilômetros e quilômetros. São quilômetros e quilômetros, olha só, de floresta. A gente ainda está no Amazonas. Está no Amazonas. Olha como é grande demais só o nosso estado. Olha como é grande demais só o nosso estado, gente. Tudo isso daqui é floresta, tudo isso daqui é verde, tudo isso daqui são quilômetros de florestas, de rios. Vamos pegar aqui o Rio Solimões? Vamos pegar o Rio Solimões aqui, ó. Aqui a gente está no Encontro das Águas, em frente a Manaus, tá bom? A gente pegou o Rio Negro, agora a gente vai pegar o Rio Solimões. Olha só, gente, tudo isso daqui é floresta, é rio, isso daqui é cheio de animais, de plantas. Olha só como é grande. Professora, por que a senhora está falando tudo isso? Vou já chegar na nossa conclusão. Olha só, gente, a gente ainda nem chegou em Atalaia do Norte, né? Para onde vai o rio. Chegou em Atalaia do Norte? Nada, tá longe demais. Olha só, muito grande, muito grande. Vamos ver alguns dados? Vamos para Envira! Cadê Envira? Vem aqui, Envira, ó. Olha lá, Envira! Cidade bonita, Envira! Mas vamos ver alguns dados aí na nossa próxima imagem? Gente, olha só. Olha os dados da riqueza brasileira. Olha os dados da riqueza brasileira. Do tamanho do nosso país, são 8,5 milhões. Senhora, eu nem sei quanto é. É grande. Milhões é grande demais. Só da costa brasileira, da costa marinha brasileira, só lá onde eu encontro o Brasil com o mar, são 3,5 milhões de quilômetros quadrados. 20% de toda a vida que existe no planeta, 20% está no Brasil. Era como se fosse assim, era como se tivesse 100 reais. 100 reais é tudo que existe e 20 reais é só do Brasil. É muito, gente. Muitas espécies só tem aqui. Mais de 200 povos indígenas e diversas comunidades. E olha, mais, gente, é muito grande. O Brasil é muito grande. E eu quero fazer uma pergunta para você pensar. Olha aqui. A gente viu todos esses dados do Brasil, a gente deu uma explorada pelo Brasil, pela região amazônica. E olha aqui, ó. Será que aqueles 3 órgãos de proteção, IBAMA, ICMBio e Polícia Federal, será que eles são suficientes no combate à biopirataria? Será que aqueles 3 órgãos, eles conseguem, né, fiscalizar? Será que eles conseguem prender? Será que eles conseguem realmente, como é que eu posso dizer, investigar para combater a biopirataria? Um país tão grande, um país enorme como o nosso, olha a nossa floresta super densa. Não, né, gente? Os órgãos de proteção são suficientes? A nossa resposta: não, eles não são suficientes. E eles não são mesmo, gente, suficientes, infelizmente. Então, e por que eu estou falando desse jeito? Porque você está no 7º ano agora, mas daqui a pouco, não é? Você vai ser adulto. E se de repente você encontrar, não é? Se você encontrar uma situação dessa, de biopirataria, de ganhar dinheiro. Olha, eu vendo tanto, se você conseguir um pássaro para mim, aí tem um fulano ali que ele vende lá para as Europas, lá para os Estados Unidos, se você conseguir uma iguana, não é? Então, assim, se não partir da população,
Se nós que moramos aqui na Amazônia, se a gente não se proteger, se a gente não criar uma consciência ambiental, vai ser difícil da gente esperar só pelos órgãos de proteção, tá bom? Muito bem, então a gente relembrou o conceito de biopirataria, a gente viu que, na verdade, quem combate legalmente isso são 3 órgãos, né, que atuam em proteção ambiental: Polícia Federal, IBAMA e ICMBio, ok? Mas eles não são suficientes. Por que não são suficientes? Porque o nosso país é muito grande, é muita coisa para ver, então teria que ser um órgão assim extremamente especializado, mas eu acho que nem assim. Se não partir de nós, população, aí vai ficar difícil. E vamos agora para o nosso próximo tópico, que diz o seguinte: o que fazer para combater a biopirataria? O primeiro tópico que eu coloquei aí é investimento em pesquisa, tá? Gente, o que é pesquisa, tá? O que são pesquisas? No Brasil, a gente fala pesquisador, né? Pesquisador é o cara que faz, é a pessoa que faz pesquisa. Nos Estados Unidos, por exemplo, o pessoal chama de cientista. Então, apesar de ser muito comum a palavra cientista nos Estados Unidos, mas eu acho que é o que a gente mais reconhece, né? Cientista é quem faz pesquisas, tá? E no Brasil, a gente tem muito pesquisador, tem muitas pesquisas, ok? E para que servem as pesquisas? As pesquisas, elas servem para a gente descobrir coisas novas, mas a gente não descobre coisas novas do nada, assim, tá? Eu aqui vou criar uma coisa que não... A gente descobre a partir da natureza. É a natureza que já existe, que tem lá as suas características, que a gente vai fazer a pesquisa e aí sim vai descobrir de repente um remédio, vai descobrir que tem alguma bactéria que vai digerir o plástico, petróleo, entendeu? Então assim, o que acontece? Era como se a gente tivesse... um quintal muito grande, que é a Amazônia, e lá na Amazônia tem muita riqueza, só que eu preciso estudar, eu preciso ter pesquisador. E para falar um pouquinho mais sobre o que é pesquisa, para falar um pouquinho mais do que é um pesquisador, eu convidei a professora Márcia Jaqueline, que é nossa professora, que também é pesquisadora. Vamos dar uma olhada nessa entrevista? Olá, queridos! Estamos aqui com a professora Márcia Jaqueline, que é doutora em biotecnologia. Ela vai explicar um pouquinho aí pra gente sobre o que é pesquisa, professora. Oi, tudo bem, professora Sara? Então, gente, eu sou a professora Márcia, eu tenho doutorado, né? E aí eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre o que é pesquisa, né? E como se tornar um pesquisador. Para se tornar um pesquisador, você tem que escolher uma área específica, né? Então, não precisa ser só em biologia, você pode estudar na área literária, em artes, né? Em história. Então, você escolhe a área que você vai estudar. E aí, tudo começa na graduação, né? Então, você faz a graduação. Lá na graduação já tem programas de iniciação à pesquisa, né? Geralmente é o PIBIC, né? E aí ali tem bolsas para os alunos que trabalham com a pesquisa. E aí se afiliam ali a um orientador, um professor orientador, que vai dizer como é que é a pesquisa, como é para fazer. E aí você vai dando prosseguimento, né? Então você tem também, depois da graduação, você pode fazer a especialização, tem o mestrado, né? No mestrado você também pode receber uma bolsa para trabalhar ali na pesquisa, você pesquisa alguma área específica, né? Depois do mestrado a gente tem o doutorado, também tem bolsa, né, para quem precisa. E ali no doutorado você também vai pesquisar algo de interesse, porque a pesquisa é muito importante para o avanço da humanidade, né? Olha aí, gente, muito bem, uma coisa assim que parece um pouco até complicada, né, professora? Mas assim, tudo começa na graduação, que é a faculdade. Lá na faculdade você vai ter aí a oportunidade de conhecer projetos e prosseguir. Depois da faculdade tem o mestrado e o doutorado, que é o mais alto grau, né, professora? Isso. E tem também o outro grau, né, que é o pós-doutorado, né? O pós-doutorado você pode fazer uma pesquisa de 1 ano, né, e aí você pode pesquisar algum tema específico também. É como se fosse ali uma atualização do seu doutorado.
Professora, fale rapidinho sobre o seu doutorado. O meu doutorado foi em biotecnologia. Eu fiz na UFAM, né, Universidade Federal do Amazonas. E aí o que a gente pesquisou? A gente pesquisou o uso aí de alguns fungos, algumas leveduras que poderiam ser utilizadas para a produção de biocombustíveis, né? Então, os combustíveis são amplamente utilizados, né, não só pelos veículos, mas também pelas fábricas, usinas termoelétricas. Então, o combustível é essencial para a manutenção ali da humanidade, de uma forma geral, né? Então, a gente estava pesquisando ali novas formas de produzir o biocombustível, né? Que a gente utilizaria ali a matéria-prima orgânica, né? Juntamente utilizando ali leveduras que a gente poderia ali modificar um pouco o DNA e fazer a produção do biocombustível. Gente, que fantástico, né? Aqui no Brasil a gente fala que é pesquisador. Nos Estados Unidos, por exemplo, o pessoal fala que é mais cientista. Então, talvez você se familiarize mais com essa palavra, cientista. Professora Márcia, muito obrigada. Muito sucesso também na sua carreira. Muito bem, queridos. Então, para a gente combater a biopirataria, o primeiro tópico que eu destaquei foi investir em pesquisa. E olha aí na nossa imagem, por que é importante investir em pesquisa? Como a professora Márcia disse, a gente descobre novos produtos, né? Então é através das pesquisas que podemos descobrir novos produtos e medicamentos, gerando também emprego e renda. Deixa eu dar um exemplo para você. Uma coisa que eu gosto muito, breu branco. O breu branco, ele é uma resina da árvore breu branco. Extremamente cheiroso, extremamente cheiroso. Só que foi através da pesquisa que dá para descobrir que aquele cheiro do breu branco ele pode parar no hidratante, né? No perfume, no sabonete, inclusive, né? Uma empresa aí, a Natura, utiliza, outras empresas também. Isso só foi possível com pesquisa. E, gente, olha como os países investem em pesquisa. Vamos dar uma olhada. PIB é toda a riqueza do país, tá bom? A Alemanha investe de tudo que ela ganha, 3% vai para pesquisa. O Japão, 3,26%. A Coreia do Sul, os coreanos, 4,53%. E Israel, aquele país bem pequenininho, 4,95%. Estados Unidos, 2,84%. E o Brasil, 1%. 1% de toda, 1% só vai para pesquisa. E a gente tem tanta coisa para pesquisar. Vamos dar uma olhada no nosso link aqui, que mostra também como é que os países investem em pesquisa nas universidades. Vamos lá. Olha aí, lá na Europa, eles investem muito em pesquisa, tá bom? Olha, tudo isso de azul é de tudo que eles investem em pesquisa, é o governo que investe. 77% do que eles têm em pesquisa na Europa vem do governo, tá? Vamos ver os Estados Unidos. Estados Unidos aqui, ó. Olha aí, ó. Estados Unidos, 60% das pesquisas nos Estados Unidos é o governo que está pagando, tá? É o governo que está pagando. Agora tem um outro dado aqui, gente. Um outro dado aqui. Olha só, o Canadá também investe demais, a China investe, tá bom? Então, assim, os países em geral, eles investem muito, muito em pesquisa. Canadá, China, Coreia, Israel, a própria União Europeia, tá bom? Tudo isso daqui, ó, tudo em azul, essa parte azul mais escura, tudo é investimento. E sabe onde a maioria faz, gente? Olha onde a maioria faz. Na universidade pública. Na universidade pública é onde tem maior parte das nossas pesquisas. Ou seja, nos Estados Unidos, por exemplo, a maioria dos estudantes, eles são de universidade pública. Aqui, por exemplo, no nosso Amazonas, a gente tem três universidades. Três. Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, a UFAM e a gente tem o IFAM também, que é federal, tá? Mas eu acho que o IFAM não é universidade. Vamos considerar só duas. A UEA e a UFAM. Nós só temos duas.
A maioria da população, quando vai fazer universidade, não consegue entrar nessas universidades, porque as vagas são poucas, né? Poucas vagas nessas universidades e alguns só que entram. Então eu vou deixar de fazer universidade, faculdade, por causa que eu não entrei na UEA ou na UFAM? Não, vamos pagar a universidade. No Brasil, a maioria dos estudantes que fazem faculdade são faculdades particulares. Só que muitas faculdades particulares, a maioria não tem pesquisa, por exemplo, não é? Além de ser muito caro. Então, assim, resumo, para a gente combater a biopirataria, a gente precisa investir em pesquisa e precisa investir em universidade pública. Há um tempo atrás, as pessoas ficavam falando que quem ia para a universidade pública não prestava, que não é legal. Não, tudo mentira, tá bom? Se tiver uma universidade aí perto da sua casa, ou se você tiver condições de pensar na faculdade que você já quer, você tem que ir para uma faculdade. Professora, eu só estou no 7º ano. Lá no 7º ano também eu decidi que eu ia fazer faculdade, tá bom? Vamos para o próximo. O próximo tópico para a gente combater a biopirataria é a consciência ambiental para o nosso próprio povo combater a biopirataria. Então, quando a gente fez uma atividade anterior, os alunos disseram que nunca tinham ouvido falar o que é biopirataria. Agora você já sabe que é a venda de animais, de constituição genética, de plantas, de forma ilegal, tá bom? De forma ilegal. E aí nós precisamos combater porque a riqueza é nossa, ela não pode ir para outros países. Os outros países vão fazer produtos com ela, vão ganhar dinheiro com ela e a gente fica o quê? Fica aqui, né? Como diz, a ver navios. Então nós, Amazônidas, nós precisamos reconhecer que nós temos a nossa riqueza e não deixar ninguém vender nem se apropriar de forma ilegal. Ok? Vamos para o próximo tópico. Legislação. A gente precisa ter leis mais rigorosas contra quem pratica a biopirataria, né? A gente tem um código chamado de Código Ambiental, mas o Código Ambiental, ele não é tão rígido, não é? Para quem vende, para quem compra seria até... Normalmente são estrangeiros que compram, né? Mas eles também podem ser punidos pelo nosso país, se estiverem aqui, claro. E aí, então, a gente precisa de leis mais rigorosas, leis que prendam, leis que, não é? A gente precisa de muitos investimentos, tá bom? Então, assim, para combater a biopirataria, a gente precisa de investimentos em pesquisa, a gente precisa de educação ambiental, a gente precisa de leis mais rigorosas, a gente precisa de, enfim, desses 3 tópicos, né? Mais um tópico que eu destaquei. Então, assim, gente, a gente precisa se apropriar desses conhecimentos, porque daqui a pouco você vai ser adulto também, você também vai trabalhar. E se de repente aparecer e de repente você souber, você precisa também ter consciência ambiental. Para a gente fechar a nossa aula, eu coloquei esse tópico aqui, ó, falando em leis. Você sabe quem faz as leis? Então, assim, no nosso país, quem faz as leis são os deputados, os vereadores e os senadores. São eles que fazem a lei, né? São eles que escrevem, que discutem, tal, são eles que representam o povo e fazem as leis. Então, a gente tem essas pessoas, os vereadores, que é no seu próprio município. A gente tem os deputados estaduais e os deputados federais e os senadores. São eles que fazem as leis. E por que eu estou falando isso, gente? Porque quando a gente vai votar aqui, ó, a gente às vezes... se você perguntar do seu pai, da sua mãe, com quem você mora, do seu responsável, para quem na nossa última eleição, inclusive, foi para deputado federal, deputado estadual, senador. Se você chegar em casa e perguntar, você votou para quem? Para senador? Você votou para quem? Para deputado? Não sei. A gente só lembra de quem? De presidente, prefeito e governador. Mas não são eles que fazem as leis. Eles administram, mas não são eles que fazem as leis. Não é o nosso governador, não é o prefeito da sua cidade e não é o presidente da República. Eles administram, tá bom? Então, assim, para você ir aprendendo que deputado, senador e vereador, eles são extremamente importantes.
eu considero particularmente que são os votos mais importantes, porque são as leis que vão dizer o que nós temos que fazer. O governador, o presidente, o prefeito, eles só fazem o que as leis mandam. Então, se a lei não é legal, eles podem fazer coisas que, não ficam meio impedidos de fazerem coisas boas. Então, aí, para a gente ter combate à biopirataria, a gente precisa também ter boas leis. E quem faz as leis? Deputados, senadores e vereadores. Então, quando chegar a sua vez de votar, que você já pode votar com 16 anos, a partir dos 16 anos, se tiver o título, você tem que ter consciência que você está votando, tem que escolher pessoas que vão fazer boas leis. Beleza? Espero aí que você tenha aprendido bastante. A gente falou aí sobre biopirataria, como combater a biopirataria. Falou dos órgãos, falou também de algumas medidas de como combater essa prática aí que não é legal. Beleza? Muito bem. Então é isso. Espero que você tenha aprendido bastante.